Em uma das regiões mais isoladas do mundo, no deserto de Nazca, no Peru, há algo que intriga cientistas, arqueólogos e até mesmo estudiosos do paranormal. Linhas misteriosas, formas geométricas complexas e figuras enigmáticas, tudo gravado na terra, visível apenas do céu. Quem as fez? E, mais importante ainda, por que foram feitas? Nas planícies de Nazca, as linhas não são apenas arranhões no chão. Elas são um mistério que desafia a lógica e o entendimento humano. Com mais de 80 figuras geométricas e representações de animais, essas linhas são uma das maiores curiosidades arqueológicas do planeta. Como surgiram essas marcas? Quem teve a habilidade e o conhecimento para criá-las, em um período onde tecnologias como as que temos hoje eram impensáveis? A primeira visão que você tem dessas linhas é quase surrealismo. Elas são visíveis apenas do ar, como se um observador estivesse destinado a encontrar esse enigma de uma perspectiva elevada. Se alguém estivesse lá, caminhando por entre essas marcas, seria impossível perceber sua verdadeira forma. Esse é o primeiro grande mistério de Nazca, porque elas foram feitas de tal maneira que só poderiam ser vistas de cima? São linhas retas que se estendem por quilômetros e figuras que representam animais como um colibri, uma aranha, um macaco, e até uma imensa figura humana. O que surpreende ainda mais é o tamanho dessas figuras. A maior delas, a figura do hummingbird, tem cerca de 100 metros de comprimento. Como pessoas que viveram há milhares de anos, sem qualquer tecnologia moderna, poderiam realizar tais construções com tamanha precisão? A datação das linhas é igualmente intrigante. Estima-se que as linhas de Nazca tenham sido feitas entre 500 a.C. e 500 d.C. Isso significa que elas foram criadas muito antes de qualquer tipo de civilização moderna, quando o conhecimento científico e a tecnologia de navegação aérea eram inexistentes. Como, então, essas pessoas conseguiram projetar figuras que só poderiam ser observadas corretamente do céu? Atrevidote estudiosos têm teorias sobre a origem das linhas de Nazca, mas nenhuma explicação definitiva foi encontrada. Algumas teorias sugerem que as linhas poderiam ter um propósito religioso, talvez relacionadas a deuses ou divindades. Há quem acredite que elas eram usadas para rituais de adoração ao Sol, já que muitas das figuras estão alinhadas com o movimento solar. Outros afirmam que as linhas foram criadas para invocar a chuva em uma região extremamente árida, como uma forma de comunicação com forças superiores. Mas há também teorias mais ousadas, que sugerem que as linhas de Nazca não foram feitas apenas por seres humanos. Existem aqueles que acreditam que as linhas poderiam ter sido criadas por civilizações extraterrestres, ou até mesmo que as figuras representassem mapas cósmicos ou sinais de comunicação com seres de outros planetas. Esses teóricos afirmam que as linhas são tão complexas e precisas que não podem ter sido feitas apenas por um povo primitivo. A teoria extraterrestre não é uma novidade. Há décadas, os defensores dessa ideia alegam que as figuras de Nazca têm um padrão muito complexo para ter sido feito por seres humanos da época. Eles apontam, por exemplo, a forma em que as linhas se estendem em direção ao horizonte, alinhando-se com eventos astronômicos importantes, como o nascer e o pôr do sol. Mas essa teoria ainda é apenas uma das muitas possibilidades. Outro ponto de mistério sobre as linhas de Nazca está na sua preservação. A região de Nazca é extremamente seca e, por isso, as linhas se mantêm inalteradas por milênios. A pouca chuva, o vento e a falta de vegetação ajudam a manter as figuras visíveis e intactas. No entanto, a humanidade moderna também representa uma ameaça para a preservação dessas linhas. O aumento do turismo e a construção de infraestruturas têm colocado as figuras em risco. É essencial que tomemos medidas para preservar esse patrimônio único, para que futuras gerações também possam tentar desvendar seus segredos. Um aspecto que também não pode ser ignorado é a incrível habilidade que os Nazcas tinham em manipular o terreno. Para criar essas figuras gigantescas, eles removeram pedras escuras da superfície da terra, criando uma espécie de desenho no solo. O trabalho envolvido foi monumental, e mesmo com todas as ferramentas e recursos que temos hoje, seria um grande desafio replicar esse tipo de trabalho com a mesma precisão. Entre as teorias mais plausíveis, muitos arqueólogos acreditam que as linhas e figuras de Nazca tinham um propósito muito mais simples, porém igualmente misterioso. Algumas sugerem que as linhas foram feitas como parte de um complexo sistema de estradas que conectava pontos sagrados para os Nazcas. Essas estradas poderiam ter sido usadas em peregrinações, conduzindo os seguidores a locais de culto e adoração. Ainda assim, a verdadeira função dessas linhas permanece envolta em mistério. O que sabemos com certeza é que as linhas de Nazca são um testemunho extraordinário da capacidade humana de criar algo grandioso, mesmo em condições adversas.
Elas nos lembram de um tempo em que o homem tinha uma conexão profunda com a Terra e com as forças naturais ao seu redor. Talvez, ao longo dos anos, nunca cheguemos a entender totalmente o propósito dessas linhas, mas uma coisa é certa: elas continuam a nos fascinar, a nos desafiar e a nos fazer questionar o que realmente sabemos sobre o nosso passado. Mas, antes que você tente desvendar mais sobre o que realmente aconteceu em Nazca, pense no seguinte: será que estamos apenas começando a entender essas antigas maravilhas, ou será que ainda há muito mais a descobrir? O enigma das linhas de Nazca permanece sem respostas definitivas, e talvez isso seja o que as torna ainda mais fascinantes. Se você também ficou intrigado por esse mistério, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar suas próprias teorias nos comentários. O enigma de Nazca pode ainda estar à nossa frente, esperando para ser desvendado, e quem sabe, você não tem a chave para esse grande mistério. Vamos juntos explorar mais enigmas e descobrir os segredos que o passado nos deixou. Até o próximo vídeo.